Queria compartilhar um assunto nessa manhã que nós ouvimos aí esses dias, né? E o tema, não consigo inovar muita coisa do tema, então o propósito de Deus com a família. Eu pediria a vocês que pudessem abrir as Bíblias no capítulo 7 de Gênesis, no primeiro versículo. O primeiro versículo do capítulo 7 de Gênesis. Eu vou ler na versão NVI. Diz assim: Então o Senhor disse a Noé: Entre na arca você e toda a sua família, porque você é o único justo que eu encontrei nesta geração. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado por essa hora que nós estamos aqui, ouvindo a Tua palavra, que o Senhor continua falando, dê graça ao que fala nessa manhã, e graça também aos que ouvem, que a igreja seja edificada, que o Senhor seja honrado e glorificado, Senhor. Nos conceda mesmo sabedoria do alto, Pai. Tua palavra nos alcance a todo o nosso ser nessa hora. É um assunto de família, que o Senhor dê graça mesmo, Pai. Atinja todos nós, Senhor, por amor do Teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, foi muito bom nesses dias nós ouvirmos sobre a família em foco. Achei muito importante aproveitar esse momento, essa hora em que o Espírito Santo de Deus está falando, principalmente no meu coração, sobre a família, esse assunto. A família é uma instituição divina. Foi o próprio Deus quem instituiu a primeira família. Nós conhecemos o texto lá em Gênesis, do capítulo 2, do versículo 18 até o 25, a gente vê lá. Não foi invenção de homem nenhum homem falou, não, eu vou inventar a família. Não, é uma instituição divina, e graças a Deus por isso. E Deus tem um cuidado especial com a família. A família não é o supremo propósito de Deus. O supremo propósito de Deus é nós conhecermos Deus em Cristo, mas ela ocupa um lugar especial no coração de Deus. Outra coisa também que é importante estar lembrando isso, que nós não nos realizamos no casamento, e não existe casamento perfeito. Nós nos realizamos em Cristo Jesus. Ele foi o autor da família, do casamento. Então parece um paradoxo, mas é importante isso. Em primeiro lugar é Deus. Esse é o lugar que deve ocupar o nosso coração. E através dele nós vamos arrumando a nossa família, com a graça e o poder do Espírito Santo de Deus. Então, quando a família é forte, a igreja também é forte, é uma consequência. A família, ela ocupa o lugar, ela é importante em todos os lugares, na sociedade e mais do que nunca na igreja. Principalmente, irmãos, nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo, em que a família está perdendo o seu devido valor. Parece que não tem mais sentido a família. Por isso eu vejo a misericórdia de Deus, o amor de Deus com sua noiva, com a sua igreja. Nesses dias temos ouvido sobre esse assunto da família. É para o nosso fortalecimento. E Deus, aqui nós vamos ver esse texto, que Deus decidiu exterminar o mundo antigo e começar um novo com quem? Com Noé e sua família. Nós vamos ter que caminhar um pouquinho para ver para nós montarmos um contexto da situação que Noé, então, Deus levanta essa família para começar um novo tempo, um novo período, um novo povo. Então eu gostaria, espero que não seja cansativo, mas nós vamos ler alguns textos para a gente se colocar, ver como foi tudo isso. Não foi do nada que Deus fez isso. Então, por favor, eu gostaria que vocês abrissem em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 5 até o 10. Nós vamos ver aqui
um motivo, né, que acabou com o mundo antigo. Vamos ver, do versículo 5, acompanha aí, por favor. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Agora o versículo 8: porém Noé achou graça diante do Senhor. Versículo 9: eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Então nós vemos aqui que o mundo estava caótico, o homem partiu para uma situação terrível, e Deus então tomou essa decisão. Ele é o Senhor. Impressionante isso, fascina-me de ver isso. E ele tomou uma decisão: eu vou acabar, e acabou mesmo, porque ele é o dono do universo. A gente vê aqui, mais do que nunca, a soberania, o poder de Deus, e devemos nos curvar e agradecer a Ele. E Ele então inicia um novo tempo, com quem? Noé e a sua família. Olha só o testemunho que Deus dá de Noé. Noé era um homem justo e íntegro, e ele andava com Deus, ele achou graça diante do Senhor. Então Deus pega Noé e começa. Agora, é importante nós continuar um pouquinho mais nesse contexto, para nós podermos entender um pouco mais. Eu pergunto para vocês: vocês sabiam que Noé era um pregador da justiça? Então dá uma olhadinha bem rápido lá em 2 Pedro. São coisas interessantes, importante a gente... 2 Pedro, no capítulo 2, acompanha aí o versículo 5. E não poupou o mundo antigo, olha só, mas preservou a Noé. E agora, entre 2 vírgulas aí, o que diz? Pregador da justiça. E mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Irmãos, a gente vai começando a somar todos esses pontos, e nós vamos ver que ele estava numa situação, ele pregava, irmão. Ele pregava a vinda do Senhor, ele pregava o Evangelho, ele pregava Deus, era um pregador da justiça. E quantas pessoas ouviram? Então ele foi incansável durante muitos anos, irmãos. Muito bem, caminhamos mais um pouco, chegamos aqui na próxima porção que eu queria que vocês lessem, acompanhasse a leitura do mesmo capítulo, do versículo 11 até o versículo 18. Mais um reforço sobre anunciando o dilúvio. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Essa era a situação. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé... Olha essa intimidade que Deus tinha com Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis o que os farei perecer juntamente com a terra. Irmãos, me fascina também, estudando esses pontos aqui, nesses dias, de ver como ele tinha uma intimidade. Ele resolveu e fala para Noé: eu resolvi, olha aí, que coisa linda que é, resolvi dar cabo de toda a carne. E aí ele vai falar 3 coisas importantes aqui. Primeira delas, primeiro ponto aí, ele faz uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimento e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Aqui ele vai dar uma primeira missão, ele vai anuncia a arca, fazer uma arca, e ele dá aqui todas as medidas, as características e tal. Aí no versículo 17, ele diz assim:
porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus, tudo que há na terra perecerá. Aqui o segundo ponto que Deus trabalha, Ele vai anunciar o dilúvio, vai vir um dilúvio. Faz a arca, porque vai vir um dilúvio. Eu vou acabar com esse mundo antigo e vou começar um novo com você. Agora, a última aliança que ele fala, olha o último ponto aqui, versículo 18: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. E aí depois, você pode ler outra hora em casa, ele anuncia também a entrada dos animais, etc. Muito bem, o que nós vemos aqui? Ele faz esse anúncio, ele conta, ele abre o coração para Noé e pede o que Noé faz. E é importante nós vermos a reação de Noé. O que você acha que Noé fez? Ele ouviu tudo isso. Na versão da NVI, lá no versículo 22 do capítulo 6, acompanha aí, eu vou ler o versículo 22. Assim fez Noé, eu vou ler na versão NVI, Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. O que nós recebemos aqui? Uma obediência de Noé. Guardem isso, por favor, a obediência de Noé. Agora, se você caminhar um pouco mais, chega no capítulo 7, olha o versículo 5, eu vou ler na versão NVI. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. O que é isso? Uma redundância, um reforço de que ele foi obediente. Ele fez tudo que Deus pediu, ele fez. Muito bem, caminhamos agora um pouco mais e vamos ver se realmente algumas especulações sobre será que ficou alguém, sobrou alguém, e Deus acabou mesmo. Olha só no capítulo 7, no versículo 22, a palavra de Deus diz assim, com o dilúvio. Então chega o dilúvio, no versículo 23, eu vou ler o versículo 23. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra, ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Aqui põe por terra qualquer especulação. Noé, Deus acabou, veio o dilúvio. Nós não vamos estudar o dilúvio porque esse não é o propósito. Eu queria mostrar a família, como Deus iniciou tudo isso, e Noé aqui é uma figura importantíssima. Então nós vemos que ele inicia dessa maneira. E exatamente quantas pessoas sobraram? Em todas aquelas multidões que havia. A Bíblia responde isso. Lá em 1 Pedro, acompanha a leitura aí. 1 Pedro, capítulo 3, olha o versículo 20. Os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. Eram 8 pessoas que sobraram. Vocês veem como Deus é poderoso, Ele é gracioso. Então ele começa, e aqui nós vemos praticamente o fim do dilúvio. Capítulo 8, vamos ver aí, versículo 15 na NVI, versículo 16, 2 versículos só, eu queria ler na versão NVI, se acompanha aí. Então Deus disse a Noé, aí no versículo 16: saia da arca você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Irmãos, saiu da arca Noé e a sua família. E agora então, nós podemos pensar junto. Noé manteve-se firme no propósito de Deus.
da sua missão, foi incumbido uma missão e ele foi firme, foi fiel até o fim. Noé tinha convicção de Deus, porque ele andava com Deus, né? Ali naquele versículo 9 nós vimos ali, ele andava com Deus. Nós podemos dizer que ele tinha intimidade com Deus, em tudo ele obedeceu ao Senhor. A família dele estava unida nessa missão. Agora eu queria pensar junto com vocês uma circunstância ali no momento que estavam vivendo. Possivelmente houve algumas coisas que eu imagino que houve. Não sei se você concorda. Por exemplo, naquela época não chovia. Então as pessoas passavam ali e viam ele fazendo aquilo que não é um barco tecnicamente, é um caixão, você vê. Então as pessoas pensavam assim, falavam, quem sabe, eu estou especulando, esse camarada, você está louco, Moisés, o que é isso, Noé, o que você está fazendo, para que esse caixotão? Esse né? Então, eu creio que ele enfrentou tudo isso. Outra coisa também que, pensando esses dias, comentando lá em casa, eu pensei assim, quem sabe ele sofreu muita zombaria também. Vejam bem, eu estou, né? Esse cara aí, o que é isso? Né? Mas ele continua até o fim. E nós vemos aqui, biblicamente, e chegou, e terminou essa missão. E o que aconteceu? Agora, vamos ver hoje, no século atual, como os filhos de Deus, como crentes em Cristo Jesus. Vemos também algumas possibilidades, que talvez você já passou e eu já passei também. Algumas coisas que as pessoas possam falar. Por exemplo, você é crente. Você tem que aproveitar as coisas boas do mundo, deixa de ser crente. Você vai todo domingo na igreja, o que é isso? Por que ficar cuidando da família? Cada um vive do jeito que quiser. São especulações, são perguntas. Você está casado com a primeira esposa até agora? Eu não sei se alguém já recebeu esse tipo de, né? Tem que curtir a vida, passa logo, o mundo vai acabar, as coisas vão embora, e nós temos que aproveitar esse mundo. Você vai morrer e não vai levar nada. Não sei se alguém já ouviu isso, né? Então você vê que existe uma correlação lá, quando ele estava por acabar, e nós vemos uma relação hoje, que está por acabar também, e o que nós precisamos fazer com a nossa família? Conosco, com o sacerdote de casa, como cabeça da família, nós ouvimos isso e deixar por isso mesmo? São verdades? Não. Por isso que é muito importante nesses dias, Paulo tem esse dia como dias perversos, mas nesses dias maus, estarmos firmes, estarmos permanecendo firmes com Deus e edificando a nossa família no temor do Senhor. E agora então eu queria ver com vocês, nós vamos entrar agora nesse arranque primeiro, como nós vamos edificar a nossa família hoje. Eu não vou entrar ouvimos os princípios que foram importantes, mas eu queria mais assim, ver como nós podemos edificar a nossa família, como nós podemos edificar a nossa casa. Então eu convido os irmãos a abrir as suas Bíblias no capítulo 7 de Mateus. Esse texto me chama a atenção, Mateus, capítulo 7. Jesus termina o Sermão do Monte e ele deixa algo muito importante. Eu queria aproveitar esse texto aqui, Mateus capítulo 7, do versículo 24 até o versículo 27. Acompanhe, por favor. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos
e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Irmãos, aqui nós vemos Jesus encerrando o Sermão do Monte. Ele deixa um ensinamento tremendo aqui, com essa parábola que é importantíssima. Aqui ele mostra a importância da obediência. Lembram que nós falamos lá com Noé? A importância sobre a obediência, sobre dois tipos de ouvintes, ou dois tipos de construtores e os ouvintes. Às vezes nós estamos mais preocupados com uma casa natural, com uma construção natural, do que a espiritual. Edificar uma casa espiritual, um lar, é o verdadeiro propósito da família, do lar. Então, os dois ouvintes, eles ouviram a palavra do Senhor. A diferença foi que um pratica e outro não praticou, mas os dois ouviram. Às vezes nós ouvimos a palavra de Deus. O que nós vamos fazer com ela? Esse é um ponto importante. O que pratica será comparado a um homem prudente. Foi isso que foi falado. Que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Só para a gente reciclar um pouco. E enquanto o outro ouvinte também ouviu as palavras do Senhor e não as pratica, será comparado a um homem insensato. Olha aí, um prudente e o insensato, que edificou a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Muito bem. As duas casas foram construídas. Presta atenção. Agora, mas o tempo da sua durabilidade foi a prova do que veio e do que aconteceu. As intempéries do tempo, como nós vimos aqui, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto sobre aquelas duas casas. Presta atenção. Uma casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. É importante isso, reciclar essas coisas. Enquanto a outra casa desabou, sendo grande a sua ruína, foi edificada sobre a areia. E a areia aqui é sobre a terra sem alicerce. Muito bem. Agora eu queria já fazer uma aplicação. Vamos aplicar isso nos nossos dias de uma maneira Amém. O responsável. Amém, Nilton. Muito bom essa lembrança aí. A igreja é isso, né? Vamos nos ajudando, se completando. Que bom, graças a Deus, viu? Muito bem, vamos fazer uma aplicação então. Vamos pensar junto então. Edificar uma casa espiritual é o verdadeiro propósito da família. Começando por onde? Pelo alicerce, pelo fundamento, pela base. Agora, sobre a rocha, que rocha é essa? Cristo é a rocha. Aleluia. Nós começarmos pelo fundamento que é Cristo. Ouvir a palavra do Senhor e praticar. Ouvir e praticar. O reino, a igreja, a vida com Deus é prática.
Se resume em nós praticarmos. E nosso alicerce é a rocha, é Cristo. Olha só, olha que coisa linda, nós estamos fazendo essa aplicação e já começamos a discernir a parte espiritual. Nosso fundamento é Cristo, tudo começa com Deus, edificando a nossa família em Cristo Jesus. Não se começa uma casa iniciando pelo telhado. Ninguém é louco fazer isso. A rocha, o fundamento. Então a gente começa a vislumbrar isso. Olha como as coisas vão se encaixando. E você vai lembrando de Noé, que ele era um homem justo, íntegro e andava com Deus. Não existia outro tal igual. E Deus se agradou dele. E que mundo que era aquele que vivia? A situação era violência, era tremenda, a gravidade. Deus se arrependeu, porque o desígnio do homem é mau. E hoje tem diferença. Nós estamos vivendo como dias de Noé. Presta bem atenção, vamos caminhando, vocês vão vendo aí. Muito bem, e nós precisamos então estar atento, discernindo tudo isso. E correndo para onde? Esconder debaixo da cama? Viajar, sair, não é que é errado viajar, mas fuga da vida? Não, nós temos que enfrentar. Enfrentar como? Com Cristo, em Cristo. Aí nós somos mais do que vencedores. Nele, é fazendo isso. A palavra de Deus é inerrante. A palavra de Deus é viva e eficaz. A Bíblia é o livro mais antigo. É uma história de amor de um pai apaixonado por seu povo. E você vê que lá atrás, você pega outros livros seculares, você lê, você cansa e muda, li isso, mas já mudou agora, não é mais assim. Mas se você pegar a Bíblia lá atrás, hoje é a mesma coisa. E é interessante que se você lê um texto há um tempo atrás, e você lê hoje, fala, nossa, eu não tinha visto isso. Por quê? Porque ela se torna velha, ela é velha, mas se torna nova a cada manhã. Ela tem o poder de se tornar nova. O Espírito Santo dá isso. A palavra é viva e eficaz. Aleluia por isso. É algo, é um mistério, que cada dia mais nós vamos se apaixonando por esse Deus. E vivendo para a sua glória, amando-o, e tendo esse relacionamento de intimidade com Deus. Isso tudo nós vamos levando para a nossa família. E vamos desfrutando do nosso ambiente pequeno. E quando nós saímos com Ele. Ele vai nos direcionando, nos guiando, nos preservando, nos guardando, dando sabedoria, direção e nos livrando de todo mal. Então nós vemos aqui, ouvir e praticar a palavra de Deus demonstra que a casa foi edificada sobre a rocha. Não tem como. Nós não precisamos falar, mas vai nascendo. Por exemplo, eu queria também que você pudesse abrir um texto em 1 João, no capítulo 1, olha só, capítulo 1 de 1 João, eu vou ler no versículo 5, acompanha aí por favor, até o versículo 7, diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Olha o versículo 7. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Aqui fala do andar na luz. O que é essa luz? É, por exemplo, se fosse noite aqui, e lá atrás tivesse alguém sentado, eu olharia daqui e falaria, olha, fulano está com a camisa um pouquinho suja aí. Mas se eu chamasse ele aqui, debaixo de uma lâmpada mais forte, nós íamos ver que, não é só a camisa. Olha só, a calça também está, a camisa está mais do que eu pensava. A luz expõe. E é isso que Deus é, Ele é luz, Ele expõe. E é isso que o João está pedindo, né? Essa comunhão tem que ser na luz, e como Ele na luz está, e quando isso acontece, nós temos comunhão uns com os outros, e é coisa linda que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Muito bem, vamos levar isso para a nossa casa,
nós estamos edificando o nosso lar. Não esqueceram disso? Você está aí fazendo essa aplicação. Então nós estamos edificando a nossa casa. E um dos pontos importantes é a luz, andar na luz. Nós andarmos na luz com a esposa, com o casal, com o cônjuge, mesmo em coisas que nós não concordamos. Tem coisa que eu não concordo com a Marisa. Ela fala e eu não concordo, mas e aí? Eu fecho a cara, fecho a boca, fico bravo? Isso não adianta. Eu ponho que andar na luz. Olha, eu não concordo com você, isso. Mas vamos orar e ver o que nós resolvemos. Olha aí, vai mudar isso, irmãos. Vocês vão ver. Vai começar a mudar a nossa comunhão. A família vai começando a progredir nesses passos diante de Deus. Então é importante isso, né? Praticar a verdade. Às vezes eu estou lá e pego alguma coisa e vou mostrar para ela, e ela fala, parece que ela vê a minha mente lá dentro, fala, e eu fico, nossa, eu não falei nada, aí eu dou uma risadinha e tal, e escapo daquela hora. O que eu não fiz? Não pratiquei a verdade. Então quando ela fala alguma coisa, eu falo, não, é verdade, a minha intenção era essa, e já tem que nascer algo, você me perdoa. Mas eu não falei, mas é o convívio. O Espírito Santo já falou, nossa, parece que ela viu que aquilo. Não sei se já aconteceu aqui com alguns lares, deve estar acontecendo, né? Fala, nossa, mas o que é isso? Então, ser bem claro, luz. Outro ponto importante que nós precisamos é ouvir a esposa. Eu tenho que ouvir a minha esposa. Não é eu só falar, assim como ela também tem que me ouvir. Ouçamos o cônjuge. Eu tenho que dar ouvido a ela, porque ela é importante, ela é coerdeira da graça divina. É a esposa, é a pessoa mais importante para mim depois de Deus, e para você também. E nós temos que tê-la na mais íntima consideração. Então é importante ouvi-la, mas ouvir mesmo. E é importante que ela ouça também o que eu vou falar. Então isso é importante no lar, dar atenção. Às vezes nós damos atenção para outras pessoas. Às vezes ela pede para fazer alguma coisa na casa, e eu vou protelando, vou procrastinando, e demora e não faço aquilo. De repente passa alguém, um irmão lá, ô Marcão, vamos jogar uma bola. Já, espera um pouquinho, já pego o tênis, então vamos embora. Não há nada demais a gente ir jogar bola, é gostoso, mas ela está pedindo faz tempo alguma coisa, e nós não ouvimos, e nós não demos atenção. A praticar o perdão, é importante isso, o lar tem que ter isso, é a marca do cristão, é a marca do evangelho. Me perdoa, não ficar batendo boca, não, eu errei, você me perdoa. Puxa vida, mas como que eu fui fazer isso com você? Mas eu quero que você me perdoe em nome de Jesus. Praticar isso, o perdão é muito importante. Arrependimento, ter esse arrependimento, eu me arrependo e peço perdão, é importante isso. Puxa vida, onde que eu estava com a cabeça, né? Outro ponto importantíssimo é nós estudarmos juntos um livro da Bíblia, um bom livro, estudarmos juntos, é gostoso. E eu digo isso porque o nosso lar não é diferente de nenhum, mas a esposa tem muito a fazeres, e a pessoa que mais trabalha poderia dizer isso, e já acorda já pensando em que fazer isso, fazer aquilo, já tem que fazer isso, tal, blá, blá, blá. Se bem que ultimamente quem faz o café sou eu, e tem sido bom, né? Tem sido gostoso isso. Agora, se nós deixarmos, eu também tenho que fazer algumas coisas, nós vamos deixar e vamos fazer as coisas, e vamos deixar o mais importante, que é o reino de Deus, que em primeiro lugar nós vamos deixar para trás. Então, isso ainda vai ser até o fim, nós estarmos atentos para isso. Todo dia, vamos lá, não é que nós já chegamos nisso não, irmãos, mas todo dia, vamos deixar, depois você começa, amém, e você também, vem cá, não vai fazer então, isso, mas dedicar mesmo, essa leitura, orarmos juntos, ter um momento de orarmos juntos, não só à noite a gente vai dormir antes de dormir, mas logo de manhã também é importante, e ter tempo para Deus
individualmente, e um para o outro. Nós temos tempo, porque a vida é tão corrida que você não tem tempo. Não tenho tempo mais para minha esposa. Não, nós temos que arrumar tempo. E essa faz parte de edificar o nosso lar. E edificar os nossos filhos também. Os nossos filhos estão ali. Eles precisam ser edificados. E cabe a quem? Aos pais. Então a comunicação é muito importante, irmãos. E hoje, eu diria mais, nós estamos dando informação do que comunicamos. Parece que falamos mais dos outros. Nós falamos mais das coisas exteriores, mais falamos das necessidades que precisamos. Nós não temos uma comunhão muitas vezes profunda, e precisamos disso, irmãos. É extremamente importante a comunhão, a comunicação. O que é comunicação? É dar de si mesmo, é uma autorrevelação, é ser comum, é deixar ser conhecido. É verdade que damos presente, flores, é gostoso isso, perfume, são coisas importantes, mas são símbolos. Agora, isso nunca pode substituir a verdadeira comunicação. Não tem como. Eu acho importante isso, o marido lembrar da data do aniversário da esposa, data do casamento. Você lembra hoje, Nino? O que foi mesmo? O que é? Mas como? Geralmente o homem tem mais a tendência de esquecer, então vamos estar lembrando. É importante, são uns pequenos detalhes que você vai construindo o seu casamento, a sua família. Valores. O verdadeiro relacionamento começa com Deus. À medida que eu me escondo de Deus, eu me escondo do outro ou da outra. Eu começo a esconder de Deus, eu vou esconder dela. Não tem como. Se eu abro com Deus, eu abro com ela. Tenha facilidade. Por isso que Deus é Deus, e Ele é graças a Deus por Ele, e de nós termos a Ele, e Ele está pronto a ouvir. O que for que nós vamos falar, Ele está pronto. Nada do que você vai falar, Ele vai falar: nossa, Marcos, o que é isso? Nunca vi um negócio desse a fazer isso. Ele não vai ficar espantado, porque Ele já vê. Eu estou fazendo, antes de falar para Ele, Ele já viu o que eu fiz. Salmo 139, né? Irmãos, uma coisa importante que eu penso, olha só, eu acho que é a imaginação. A imaginação, eu queria dizer para vocês que ela sempre impera onde não há comunicação. Quando você não se comunica, o que vai acontecer? A imaginação vai ficar fértil cada dia mais. Eu vou dar um exemplo para vocês. O marido chega para a esposa e fala assim: seu cabelo não está bom. E ela, se não tiver, ela vai imaginar: ele não gosta mais de mim. Ela vai imaginar e vai ficar quieta. E as coisas vão acontecendo e vai vir problema lá na frente. Então é importante a comunicação, para que a imaginação deixe de ser fértil. A verdadeira comunicação evita mal entendido e produz o verdadeiro relacionamento. Por isso que é importante nós comunicarmos. E não é comunicar por sinal. Tudo bem. Ou joinha, ou legal. É bom usar isso de vez em quando, mas não é assim. Por exemplo, a esposa, quando as pessoas são recém-casadas, acontece até muitos anos de casamento, né? Às vezes casa, vai fazer a comidinha, a esposa faz a comida e daí a pouco o marido fala: nossa, comentando ali na mesa com alguém e tal, nossa, minha mãe que fazia uma comida boa. E a esposa vai ouvindo aquilo e vai ficando chateada. É lógico, não vamos tirar o mérito da mamãe, mas agora é um novo tempo, nós estamos com uma esposa agora. E de repente um dia a esposa fala: eu vou fazer uma bela de uma comida, eu vou preparar. A hora que ele chegar, vamos ver. Aí ela faz, ela gasta um tempão de hora e tal, deixa muita coisa para fazer depois, e faz aquela bela comida criativa, um espetáculo daquela que se eu fosse comer, eu ia falar:
que delícia, né? E aí o marido chega, ela põe a comida e tal, ele come, e ela, e aí? E aí, bem, como é que tá? Ah, tudo bem, foi corrido lá hoje e tal, mas e a comida? Boa, é legal. Não há nada demais, assim, de repente um dia ele vai na casa de um casal, de uma família, e ele, nossa, irmã do céu, que comida gostosa eu comi aqui, que beleza. Não há nada demais ele falar, mas lá na sua casa ele está fazendo isso? Não está. Então é importante isso. Ah, joinha, não, falar, bem, que comida maravilhosa. A esposa gosta disso. É importante para ela ouvir essas verdades. Pergunta para as mulheres aqui. Elas gostam de ouvir, porque elas fazem pensando no melhor, oferecer para o marido. Isso em tudo, irmãos. Tudo que ela faz, ela quer o melhor. Então é importante nós entendermos o mundo delas. Uma coisa que eu aprendi há muitos anos com o homem de Deus, ele falava assim, Marcos, nós temos que viajar um para dentro do outro. Fazer uma viagem um para dentro do outro. Nós nos conhecermos, até onde ela se conhece, eu a conheço, e vice-versa. Puxa vida, que coisa, hein? E nós vamos passar a vida assim. Então nós temos muita coisa para... Tem uma frase do Paul Tournier, ele diz assim, para uma pessoa alcançar pleno potencial de maturidade, é necessário que haja pelo menos uma pessoa com quem ele seja totalmente franco e se sinta plenamente seguro ou aceito. É importante isso. Então, nós precisamos ter pelo menos um amigo, uma amiga, e o casamento é para isso. Desenvolver essa amizade, essa confiança, e eu poder falar para ela coisas que está guardada aqui, que eu tenho vergonha até de pensar, mas eu vou poder falar, e eu podendo falar aquilo na hora de Deus, com oração, pela graça de Deus, não vamos soltando a qualquer hora, de qualquer maneira. Ela, quem sabe ela vai ouvir aquilo e quem sabe também, eu estou fazendo uma suposição, ela tem coisas no coração que também ela não contou e ela vai encontrar forças porque eu dei o primeiro passo. O casamento vai criando uma amizade sólida. Que alguém chega, você, não, minha esposa, ele tem convicção de Deus. Você está casado? Puxa, primeira esposa até agora, durante quantos anos? Mas como? Eu já passei já estou na quinta. Pode ser você na quinta, na sexta. Mas eu creio que Deus me colocou a esposa, foi um presente de Deus. Não há mérito em nós acharmos da nossa esposa. Foi um presente de Deus, foi Deus que preparou ela. Aleluia. Eu lá em Santo André, ela lá em São Paulo. E Deus nos uniu. É graça sim. E devemos valorizar, sem dúvida. Devemos considerar a nossa esposa em a mais alta estima. E nós vamos caminhando e nada vai nos impedindo, estamos edificando o nosso lar, nossa casa, porque está sendo na rocha, dentro dos princípios de Deus, que é imutável. Vem quem quiser falar, fale quem quiser. Você é louco, está fazendo esse caixotão. Como, rapaz? O que é isso? Chuva, dilúvio, nós. Mas Deus falou comigo, eu ando com Deus, né? Podia falar isso, não é? Então, nós podemos dizer que a comunicação é uma arte, é algo que tem que ser desenvolvido, nós temos que aprender a cada dia mais, desenvolver, porque não é porque eu sei falar e ouvir, eu sei comunicar. Não é porque eu tenho um piano em casa, eu toco piano, um acorde e tudo mais, às vezes ele está lá. Mas é importante isso, nós aprendermos essa comunicação. Irmãos, eu sei que às vezes você fala, puxa, mas são coisas simples. Sim, o casamento é com coisas simples. E essas coisas simples que nós estamos falando, são coisas importantíssimas. O casamento não vem pronto. Nenhum de nós casamos já pronto, já sei tudo, não. E vamos aprender até o fim. Não importa a idade. E o tempo de casado, às vezes tem pessoa com 50 anos de casado e não se comunica com a esposa. Aí você chega para ele e fala, mas você tem falado para a esposa que você ama ela? Sim, eu já falei, mas faz pouco tempo. Não, o dia que nós casamos lá na igreja eu disse para ela, eu te amo. E agora? Não,
Não precisa, ela já sabe. Não, mas é importante. A mulher gosta de ouvir. O marido, o homem mais é por ver, mas a mulher gosta. É importante ela ouvir isso. Eu queria abrir um texto, um versículo, aliás, em 1 Pedro. Você pode acompanhar a leitura aí, por favor? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. É somente para os maridos mesmo. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher. Olha aí, consideração como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Olha aí, irmãos, nós só vamos experimentar a verdadeira e plena intimidade com a esposa. Não tem jeito, não é com o filho que você experimenta com o seu filho, com a sua filha, até um certo ponto, mas com a esposa nós experimentamos uma plena intimidade com ela. E aqui nesse texto, quando ele se dirige especificamente ao marido, Pedro aqui fala que é uma vida comum do lar, é uma vida no dia a dia, não tem nada novo, mas é nesse dia a dia que nós precisamos ter discernimento. O que é esse discernimento? Entendimento. O que está acontecendo? Nós não sabemos nem o que está acontecendo no nosso lar. É um perigo. Então, e ser frágil não é ser mais inferior, não é que a mulher é inferior ao homem, de jeito nenhum. Esse frágil aqui, nós podemos dizer que a mulher é mais sensível, ela é mais emotiva. Às vezes você conta uma coisa ali, ela lembra alguma coisa, ela chora, e daí uns dias ela vamos contar de novo, ela chora de novo. E nós precisamos entender isso, senão nós vamos pirar, senão nós vamos falar, mas como mulher, que é isso? E existe, eu creio, né, que sai, briga com uma mulher, fala, mulher chorona, não entende, não está entendendo, precisa edificar, irmãos. Olha só como não é de qualquer jeito, precisa gastar tempo, ouvi-la, orar junto, ou se possível chorar junto com ela. A Bíblia é clara com relação a isso, tendo consideração com a vossa esposa como fardo, tratai-o com dignidade, ela merece ser tratada com dignidade. Ela não é uma qualquer, ela é uma, o que a Bíblia diz aqui, ó? Ela é herdeira da mesma graça de vida. Olha só quem que é. Outro ponto importante que eu vejo aqui é não entrar para a área de cobrança. Você sabe, você já viu aquele cobrador que já bateu ali? Bate todo dia. Você pensou se tem um cobrador todo dia na sua porta? O que você faz? Não sei, paga a conta, mas e vai continuar isso, essa cobrança até quando? Com tua conta, né? Mas suponhamos que você deu o perdão, consertou aquilo, e tem esposa e tem marido que às vezes tem uma caderneta de cobrança. Às vezes, vem cá, naquele dia você fez isso para mim, mas eu não perdoei. Mas você sabe, né? Sabe o quê? Não, é verdade, você me perdoou. Rasgar a caderneta de cobrança. Isso é importante. Outro ponto importante que eu vejo é nós celebrarmos as diferenças. Nós temos muita diferença. É interessante quando a gente vai casar, a gente celebra as diferenças, né? É legal você diferente de mim, mas quando casa, nossa, podia ser igual a mim. Que negócio é esse? Vai entender como nós somos. Então é importante a gente trabalhar isso, celebrar as diferenças. Que bom que você é assim. Nossa, você é isso, mas eu sou tão diferente, mas importa que nós nos amamos. E essas diferenças não vai nos impedir de nós crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. E nós vivemos a cada dia mais, amando o Senhor e nos amando um ao outro. Até a morte. É lindo isso, sem dúvida. Mas tem que ser praticado dentro das nossas casas. Outro ponto importante que Paulo que fala, interrompa as nossas orações. Ou seja, as discórdias, elas interrompem as nossas orações. Quando há uma discordância entre eu e ela, uma briga, e nós não consertamos isso,
nossas orações são interrompidas. Entre nós e não alcança, não passa do teto. Quem sabe duas coisas podem acontecer. Entre nós não há prazer de um orar junto, mas também outra coisa pode acontecer. Deus olhar e falar assim, ó, essa oração eu não aceito. Enquanto vocês não consertarem, então é importante isso. Volta aonde? Andar na luz. Volta aonde? Se comunicar. Nós sermos honestos um com o outro. Nós sermos honestos. Você olha, o que aconteceu, bem? Você está quieto por quê? Ah, não, deixa para lá. Mas o que foi que você está triste? Você está quieto. Né? Então, se é alguma coisa, antes de acontecer, chega bem, olha, minha esposa, olha, meu amor, hoje eu estou muito triste. Eu não estou legal, eu não estou me sentindo como um homem rejeitado, um homem que não tem valor nenhum. Eu estou desanimado, eu queria chorar. E se você está fazendo isso, a esposa, vem cá, ora por mim. Ela vai orar por você, ela vai entender isso. Por quê? Porque nós não somos super-homem. O mundo vende uma imagem errada de nós. E nós, às vezes, vendemos uma errada imagem para os filhos. Filho, homem não chora. Jesus chorou. E vendemos uma imagem errada para mim. Eu vendi, quando eu casei, eu vendi uma imagem errada para ela, dizendo que não tinha medo, eu mostrava para ela. Passou um tempo, ela falou, você não tem medo, hein? O dia que eu fui falar para ela que eu tinha medo, eu falei, eu já sei, e já há muito tempo. É interessante isso, a mulher tem essa sensibilidade. É importante isso, nós vamos orar, ela vai orar junto, ela vai orar por mim. E isso, a família vai vendo, os filhos vão vendo isso, vão vendo que o lar é sério, existe problema, mas estão tratando diante de Deus. Ninguém é perfeito, não existe casamento perfeito, mas nós precisamos, debaixo da graça, desenvolvê-lo, edificar o nosso casamento sobre a rocha. E eu queria já, seguindo para o final, caiu a chuva, lembra? Transbordaram os rios, sopraram os ventos. O que é isso? Nós não estamos aplicando? Então vamos ver. Vem as lutas, vem as aflições, horas difíceis, sofrimento, angústia, enfermidade, dificuldade na área financeira. O que acontecerá? Qual que é a aplicação nossa? Ouvindo e praticando a palavra de Deus, edificando a casa sobre a rocha que é Cristo. Ela vai cair? Ela não vai cair, porque Deus prometeu. Ela vai ter tudo luta, mas em Cristo Deus vai nos dar graça para nós passarmos isso. Aleluia, glória a Deus. Se você estudar o livro de Romanos 8 ali no final, você vai ver isso. E aqui também, basta só a gente ver a importância desse ponto. E eu queria nós darmos as mãos junto com a esposa, com o marido, diante de Deus, ajoelhar e falar, Senhor, eu sei que vamos ter luta, já tivemos, vamos continuar tendo, mas nada pode nos separar. Nosso casamento é indissolúvel. Aleluia. Nosso casamento é indissolúvel. Ele vai até o fim, custe o que custar, porque foi o Senhor que me deu ela. E eu quero respeitá-la, amá-la até o fim. Em nome de Jesus. Vamos ver agora, eu quero ler o último texto, fazer uma conclusão aqui, lá em Mateus, por favor, aí vamos a Mateus, capítulo 24, vamos fazer uma conclusão aqui do assunto. Eu queria ler do versículo 37 até o 39, presta atenção agora, de tudo que nós falamos, presta atenção, versículo 37, pois assim como foi nos dias de Noé, olha aí, que nós estudamos hoje, também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Versículo 39, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Irmãos, o que está acontecendo aqui?
Deus está mostrando isso, que Ele faz uma referência lá nos dias de Noé, o que estava acontecendo, uma hora difícil, e Ele mostra que assim também vai ser, e Ele cita algumas coisas aqui, por exemplo, Ele fala assim: comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento. Fazer essas coisas não é errado, não é isso o motivo que foi destruir. Foi aqueles textos que nós lemos sobre a violência, a desobediência com o profeta, com Deus. Então, o que é isso aqui? Por que ele cita? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. A resposta está aqui, versículo 39. E não o perceberam. Como assim não perceberam? Eles estavam distraídos, não perceberam. Vamos pensar hoje, nós estamos aplicando. O mundo é um parque de diversão, e às vezes nós deixamos nos levar, como a criança leva para um brinquedo, fica distraído, ele se distrai, perde até do pai ali naqueles brinquedos. Então, olha isso aqui, eu quero andar nisso, eu quero andar naquilo, e não... Então, e se distrai, cadê meu pai? Sumiu. Por quê? Porque está. Então, essa de não perceber me chamou a atenção. Ficam distraídos com as coisas desse mundo, que são coisas boas sim, mas você só fica naquilo, não está certo. E Deus? E a edificação do lar, da família? Distraído, isso. E aí, o que aconteceu? Quando veio o dilúvio e os levou a todos, porque eles não perceberam. E qual que é a ênfase aqui? Olha só. Aqui ele fala: pois assim como foi no dia do Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como no dia anterior do dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou. Todos assim será a vinda do homem. Ou seja, nós estamos, olha o versículo 44, porque isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então ele usa uma palavra que é apercebido. O que é apercebidos? É ficar pronto, estar preparados. E o que nós estamos fazendo agora aqui? Uma aplicação do como edificar nosso casamento, nossa família. Então nós estamos no quê? Nos preparando. Aleluia. Eu não sei a hora, nem você, nem o Filho do Homem sabe a hora que ele vem, mas ele virá. Aconteceu em Noé, vai acontecer aqui, assim como nos dias de Noé. Nós estamos vivendo esses dias terríveis. Então vamos estar nos preparando. É importante, e Ele nos dá graça para isso. Aleluia, glória ao Senhor nessa manhã. Isso, amém, é o que nós falamos, tudo começa com Deus, exatamente. Deus vai nos dar graça, mas nós colaboramos, fazemos isso, estarmos prontos sempre, amém, muito bom, muito bem lembrado. E graças a Deus que nós temos toda a ferramenta para isso. Basta nós pedirmos até isso a Deus, né? Senhor, me capacita, eu quero, e dá os passos mesmo. A partir de hoje eu quero. E eu pergunto para você, para vocês, como está a sua família hoje? Responda para Deus, volte para casa, ore junto com a esposa, chama a família,
E deixa a família perguntar e falar, é bom, é cura, não tem problema. É a mesma coisa quando a gente está com aquela tosse, aquela coisa, né, ruim, né? E aí tem momento que você vai para onde? Vai aonde você vai fazer aquilo, aquela coisa que está aqui engasgada. E quando você põe para fora, né? O que acontece? Vem a cura, se limpa, desobstrui. Então é importante isso, irmão. Não se esqueça que Deus é um Deus de misericórdia. Ele já sabe como nós estamos. Agora Ele quer que nós saibamos, Ele quer que nós mesmos, falar para nós mesmos. Quando nós vamos confessar para Deus, não é que Ele já sabe, mas nós vamos expor nosso coração. E vai vir cura. Então eu peço isso, nessa manhã, que você volte e pense sobre isso, uma hora muito importante, né? E o casamento, a família, princípios, tem princípios. Nós vimos na reunião aqui a família em foco, por isso que eu não trabalhei muito isso, mas ela tem princípio para o marido, para a esposa, para os filhos, para os pais, e é importante isso, né? Glória a Deus, irmãos. Vamos fazer uma oração? Pai, muito obrigado por essa hora, por esse assunto tão importante, tão lindo, e que o Senhor continua dando graça a todos nós, a Tua igreja, realmente caindo um temor, gratidão e um comprometimento sério contigo, para nós estarmos edificando o nosso lar, nossa família, no Teu temor, e que o Senhor esteja falando a cada um de nós, Senhor, para que nossas famílias ficam fortes, elas ficam tementes a Deus, elas agradam o Senhor, e vivamos nesse mundo perverso como luz, como sal no mundo, para a glória e honra do Teu nome. Eu oro e agradeço nessa hora tão importante, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.